Senta aí, Milton. Senta aí, vai. Milton Neves, senta aí. Deixa eu só apresentar. Peraí, Nobre, fala aí. Como é que vai, Monsieur Agostinho? Bonjour, mon ami. Você tá bem, Milton? Só sei falar isso também. Tá bom demais. Bom dia, meus amigos da Rádio Bandeirantes. Vou falar um negócio sério. Tá aqui o grande operador Mamone e é testemunha. Faz 9 meses que eu não entro nesse estúdio. E esse estúdio aqui é meu. Tem aqui umas cadeiras que só eu posso. Não, esse estúdio é daquele senhor ali, ó. Sim, do João Jorge Saad também te respeito um pouco. Mas que eu também sou eu sou. Não, e é uma honra, então, recepcioná-lo aqui depois de tanto tempo. Ô, Milton, só pra Inclusive, eu tô numa foto ali que eu gostei de ver. Olha lá, Veloso. Quem que é o de óculos lá que eu não tô identificando? O Capriotti, depois o Gordo. E eu no meio da turma de chefe. Né? É equipe A, né? Então, rapaz, Ulisses Costa tá fazendo aniversário hoje. Ele é a segunda bola do jogo. Tá certo. Ô Milton, só apresentar o nosso entrevistado aqui, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui de São Paulo, Ricardo Andrés Roman Júnior. Senhor Ricardo, muito bom dia, tudo bem? Oi, Agostinho, bom dia. Oi, Milton, bom dia. Tudo bem? Bom dia, ouvintes. Ô, Milton, faz uma pergunta. Eu quero fazer. Porque, olha só, deixa eu te falar uma coisa. É muito provável que hoje São Paulo volte à fase vermelha. E aí não dá pra dizer que tá errado, Milton. Não, eu compreendo. Então. Eu devia ter fase até preta, entendeu? Agora você imagina os hotéis. Isso que eu vou falar. Fechados, se prepararam com álcool gel, aquela coisa toda. E agora como é que faz, Milton? Presidente, eu vou fazer uma pergunta que vai de encontro aos proprietários de flats também, de partes de hotéis, etc. Eu tenho na Alameda Campinas e na Alameda Jaú um punhado. E já faz 8 meses que eu tô pagando condomínio e IPTU. Primeiro que você coloca os teus flats todos lá no, como é que chama isso? No pool. E vem uma merreca, presidente. Mas tudo bem, pelo menos estão pagando IPTU e condomínio e tal. E agora, já faz uns 8 meses que eu tenho que pagar o IPTU e o condomínio e não recebo nada. Negócio de jirico ficou. E ainda não acabou, viu? Pelo visto vai piorar mais um pouco essa situação toda. Com relação ao IPTU na Prefeitura de São Paulo, nós pedimos um desconto ou alguma facilidade ao então prefeito Bruno Covas e a resposta, por enquanto, foi negativa. Então, mas a nossa preocupação... Desculpa, como também o pessoal dos shoppings, né, o Ricardo João Seporovic Rodrigues, do Shopping Frecaneca, anunciante nosso aqui na Rádio Bandeirantes, ele fala muito o seguinte: escuta, eu preciso de desconto de IPTU, de estacionamento, de imposto, eu preciso de um desconto, porque eu não tenho movimento nenhum. Isso aí também é um pleito junto à Prefeitura, não é? Os estacionamentos também querem o IPTU mais barato. Sim, a Prefeitura tem que nos ajudar. O governo federal está nos ajudando de uma certa forma, o estadual também, e o municipal também tem que nos ajudar. E o IPTU é uma boa forma para eles fazerem isso. Olha, foi um prazer, viu, Agostinho? Muito obrigado pela colher de chá. Primeira vez que eu falei com o presidente, e é um homem realmente importante na liderança da categoria dele. Milton, um abraço para vocês e é nóis. Vai, Corinthians. Faz um bom rádio, viu, Milton? Isso eu faço mesmo. Tá bom. Valeu, Milton. Abração, viu? Se cuida, Milton. Juízo aí, rapaz. Você não tá mais na criancinha nenhuma. Bom, Milton Neves chegou aqui para elevar o nível da programação. Ora, o senhor Ricardo, os senhores receberam alguma sinalização de que de fato nós teremos esse retrocesso no Plano São Paulo? Já alguma indicação nesse sentido? Porque a gente sabe que o setor está antenado e é o que a gente falou, quer dizer, se preparou, tentou cumprir todo o protocolo, mas aí, de repente, a pandemia atropela tudo. O setor tem alguma indicação de que nós teremos, de fato, esse retrocesso, doutor Ricardo? Agostinho, veja bem, com relação a protocolos, os hotéis são seguros para receber os turistas, mesmo na fase vermelha, ou se tivesse até uma fase preta. Por quê? Os hotéis não são locais de aglomeração. Tanto que no decreto do governo do estado de São Paulo, foram considerados bens essenciais. Coube cada prefeitura a decisão de fechar ou não os hotéis, né? Agora, já era previsto que algo iria acontecer. A taxa de ocupação dos leitos tem subido e a preocupação nossa é muito grande. Quando entramos na fase amarela, houve um retrocesso muito grande nas reservas
nas demandas, a demanda também foi baixa. Agora os hotéis estão lotados, os hotéis estão com os estoques cheios, as reservas foram vendidas, lotados que eu digo dentro dos 50% a 60%, né? Como é que vai fazer se entrar na fase vermelha? Como é que fica? Nós apoiamos a ciência, nós entendemos que o Covid está aí, nós entendemos que houve um relaxamento da população como um todo, só que em cima da hora, para nós fica muito complicado. O nosso setor já vem sofrendo desde março desse ano. Nós não estamos na Inglaterra, né, no qual o governo realmente ajuda, de fato, as empresas e as pessoas. A gente está aqui no Brasil, nós temos a nossa realidade, nós temos nossos compromissos, temos os empregos que nós geramos para todos. Se a gente cair para a fase vermelha, vai ser realmente, olha, muito triste ver o que poderá acontecer com o setor do turismo como um todo, viu? Bom, eu imagino que algumas reservas estão feitas agora para o final do ano, para o começo do ano. Nós tivemos agora o começo do verão, né? Então isso é sempre um motivo de alguma euforia, exagero, né? Mas de algum relaxamento das pessoas buscarem um final de ano um pouco mais alentador. Quer dizer, esse seria o período para o setor tentar recuperar parte do que foi perdido, é isso? É isso. Nós ficamos em torno aí de 4 meses fechado. Quando entramos na fase laranja, saímos da vermelha e fomos para a laranja, e assim foi até chegar na fase verde, houve um crescente nas reservas e na ocupação dos hotéis, bares e restaurantes também. Por quê? Por conta do turismo doméstico, né, Agostinho? As pessoas não aguentavam mais ficar em casa, pegaram o carro e viajaram para uma cidade próxima para poder descansar. Quando voltamos para a fase amarela, nós retrocedemos bastante com relação à demanda. A nossa ocupação do Natal está em torno de 30% e o Réveillon está girando em torno de 50%. Se houver uma regressão para a fase laranja, isso tende a piorar, né? Aí a gente tem que aguardar o que vai ser dito hoje pelo governo do estado, que vem fazendo um bom trabalho mediante a situação em que nós nos encontramos, né? O que se fala, enfim, é apenas ainda uma especulação, né? Então a gente vai acompanhar, a entrevista coletiva está marcada para 12h45 aqui no Palácio dos Bandeirantes. O governador Dória não vai participar e quando ele não participa é um sinal de alerta, porque normalmente vem medida dura, vem retrocesso no Plano São Paulo, é isso que se imagina e aí se fala, doutor Ricardo, fase vermelha para os dias 25, 26, 27 de dezembro e dias 1º, dia 2 e dia 3 de janeiro, que é o filé mignon, né? Se isto ocorrer, será um caos para o turismo, será um caos para a hotelaria. Repito para você, os hotéis estão com os estoques cheios, estão com as reservas vendidas e já vem sofrendo o ano inteiro. Se houver isso, as cidades turísticas, como no litoral do estado de São Paulo, e no interior do estado, onde as pessoas vão passar o seu Natal e seu Réveillon, teremos sérios problemas. Porém, se isso for feito de uma forma positiva, onde mostre que o setor é seguro para receber os turistas, o impacto não será muito grande. O problema é que é anunciado de uma forma que parece que os hospitais estão todos lotados e não tem leito para atender ninguém e que virou um caos, né? Não é bem assim. Estamos com 60% hoje de leitos ocupados, se eu não me engano, se não falha a minha memória, e os hotéis não são locais, não é o 25 de março, não é o Brás que está lotado hoje. Você vai lá no Brás hoje, está tudo lotado. Você entra no ônibus hoje, tudo cheio. Você vai na Feira do Rolo, lá na Baixada Santista, lotada de gente, né? Agora, nos hotéis não, os hotéis são seguros. Os turistas podem ir e frequentar sem problema algum. Os protocolos, inclusive, que nós elaboramos, foi feito junto com o governo do estado. Então, existe o distanciamento social dentro dos hotéis, os nossos funcionários estão todos com os IPIs reforçados, ou seja, é seguro ir para os hotéis, sem problema algum. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o senhor Ricardo Andrés Roman Júnior, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui do estado de São Paulo.
Essa pandemia vem nos assombrando já desde março, enfim, com idas e vindas. Eu imagino que o setor está ainda contabilizando o prejuízo de todo esse ano. Imagino que reservas que tinham sido feitas para o mês de julho, por exemplo, que foram canceladas, eu não sei se houve reembolso, se foi uma negociação muito fácil para protelar essa hospedagem por um período mais apropriado. O setor já se recuperou desse prejuízo que teve ao longo desse ano, doutor Ricardo? Agostinho, a hotelaria, a recuperação é muito lenta. Eu vou te dar um exemplo daquela crise de 2015. Lembra dessa crise? Sim. Pois bem, a Marolinha quando veio para nós, ela para a hotelaria demorou 4 anos para se recuperar. Em 2019, que nós estávamos alcançando os mesmos números de 2015. Ou seja, era uma crise econômica, tá certo? Hoje nós temos 2 crises em uma, que é a da saúde e a econômica. Dito isso, no mínimo 4 anos para que nós possamos nos recuperar. É realmente um setor que a recuperação ela é lenta, viu, Agostinho? Mas de uma maneira geral, o que estava agendado, os leitos que estavam reservados para o mês de julho, por exemplo, como é que foi feita a negociação? Foi feito o reembolso do que foi pago? Foi Sim. negociado uma nova hospedagem num novo período? Como é que foi feita essa negociação? Nós fizemos um acordo com o Procon, e esse acordo ele acabou sendo costurado entre as entidades a nível nacional para que se formasse uma lei do governo federal para reembolso, aonde entra hotéis e companhias aéreas e operadores de turismo e eventos, no qual, durante a pandemia, você dá 2 opções para o cliente. Ou ele fica com crédito para poder usar numa época similar, uma data similar, quando assim ele desejar, válido por 1 ano, ou ele tem o direito a reembolso após a pandemia em até 12 parcelas. Isso é o que está na lei, só que eu tenho visto vários hotéis devolvendo o dinheiro, ou, enfim, facilitando mais ainda além do que está nessa medida provisória do governo federal. Mas, via de regra, é isso. Sim. Quando nós conversamos com o setor dos shoppings, por exemplo, da área de comércio, enfim, eles têm um levantamento de lojas que simplesmente deixaram de existir e que não voltarão mais. E empregos também que desapareceram e que, segundo o setor, não voltarão mais, simplesmente assim. Deixaram de existir e não há nada que faça com que eles retornem. Na área da hotelaria, isso acontece também? Há hotéis, há empregos que simplesmente não terão mais como voltar, doutor Ricardo? Agostinho, você tem 2 situações, tá? Uma é o efeito do próprio Covid, da própria pandemia. Houve demissões, conheço hoteleiros que mandaram todos embora e agora estão recontratando, gastaram uma fortuna em rescisões. Houve hotéis que fecharam e não vão abrir mais, tá? Isso, e a pandemia não acabou ainda. Se voltar para a fase vermelha ou laranja, mais hotéis vão fechar, mais desempregos vão ocorrer, né? Isso é a pandemia. Agora, o resultado da pandemia criou um tipo de público novo e automaticamente mudou o perfil de um outro setor. Na hotelaria, você tem basicamente 3 tipos de clientes. Eventos, que é aquela empresa que faz um evento no seu hotel. Corporativo, aquele cara que vai trabalhar, vai viajar a trabalho. E o de lazer. Hoje, nós estamos falando apenas no de lazer, porque o corporativo e o eventos ainda não voltaram, tá certo? Ok, dito isso, na pós-pandemia já é sabido que as pessoas vão trabalhar menos, vão fazer mais home office, em torno aí de 30%, e as empresas vão mandar seus funcionários viajarem menos, em torno de 50%. É um estudo mais ou menos. Nós temos hotéis no estado de São Paulo, e no Brasil e no mundo inteiro, que só dependem do turismo corporativo. Então, esses equipamentos estão sofrendo muito e vão sofrer bastante ainda. Eles deverão ser transformados em outra coisa. Não mais funcionarão como hotel, porque o resultado não vai ser o suficiente para você manter um empreendimento desses. Alguns hotéis estão transformando seus quartos em locais de trabalho, em escritórios, né?
Esse modelo também existe, a Core implantou isso, alguns hotéis estão tendo um bom retorno com isso e outros não. Mas, em compensação, você tem um novo perfil de público. Aquele cara que não trabalha mais que trabalha menos no escritório, né? Que ele vai menos para o escritório trabalhar. E que viaja menos a trabalho. Então, você tem essa pessoa que trabalha menos e que viaja menos a trabalho. O que ele vai fazer? Vai viajar mais a lazer. Então, você está criando um novo público, né? E tudo isso são previsões e é o que está acontecendo, e um dia após o outro. Minha bola de cristal, como diz meu amigo Antônio Dias, já queimou, viu? Não, a de todos nós, até porque os dados que abastecem a nossa bola de cristal nem sempre são os corretos, né? Nós não estamos jogando com parceiros, nem sempre são parceiros nossos as pessoas que decidem a nossa vida, né? E não é fácil decidir, também não estou dizendo aqui que é uma moleza você decidir que passo dar no meio de uma pandemia, mas alguns dados que às vezes são escondidos poderiam ser compartilhados para que todos nós tivéssemos oportunidade de repensar nossa vida, né? Sabe, é que nem um jogador de xadrez, você tem que pensar 2 jogadas antes, 3 jogadas antes, a gente é pego no contrapé a cada jogada, então aí fica difícil mesmo você programar a vida, né, doutor Ricardo? Sim, os estoques dos hotéis, dos restaurantes dos hotéis estão lotados para passar o Réveillon, Natal e Réveillon. Imagina se a gente vai para a fase vermelha. Tem que ter um pouco de responsabilidade, tem que saber comunicar isso de uma forma que não prejudique o setor do turismo, que já vem sofrendo há muito tempo, Agostinho. Agora, se de fato... Perdão, diga. Tem medidas que o governo toma e os municípios que nós entendemos perfeitamente, que é para evitar aglomeração. Agora, tem situações que nós entendemos que é positiva, né, tanto para a saúde mental quanto para a saúde econômica da sociedade como um todo, né? O Brasil não é a Europa, não é a Alemanha, não é os Estados Unidos, nós somos o Brasil, né? Um país grande. Enfim, aí cabe obedecer o que a ciência diz, né, Agostinho? Fica difícil para nós poder tomar alguma posição. A princípio, nós queremos que isso acabe logo, vamos apoiar qualquer iniciativa do governo, principalmente porque visa a saúde das pessoas, mas que vai ser sofrido, vai. Que vai ter consequência, vai. Toda ação, né? Toda ação gera uma consequência, né? Se voltar para o vermelho, aguentem a consequência econômica e as outras doenças, né? Saúde mental, física, econômica, enfim, tudo mais que está por vir aí. Será que vale a pena? Não sei, né? Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui de São Paulo, Dr. Ricardo Andrés Roman Júnior. Bom, a indicação da bandeira, seja laranja, verde, vermelha, enfim, é uma indicação. Cada prefeitura pode seguir o seu caminho, é assim que funciona. Pelo contato que o senhor tem com as prefeituras, enfim, pelo interior aqui de São Paulo, pelo litoral, o senhor acredita que há essa disposição, há esse espírito de, no caso de uma decisão de bandeira vermelha, de seguir isso à risca, doutor Ricardo? Olha, o TJ já determinou que as prefeituras não podem ser mais permissivas que o Estado. Certo? Então, por exemplo, se o Estado determina uma bandeira vermelha, a prefeitura não pode ir para o laranja ou o amarelo por conta própria. Só para que todos entendam. Mas a prefeitura pode ser mais restritiva. Vou dar um exemplo. Entende? Isso pode. Isso daí tem acontecido em alguns casos, porque cada prefeitura sabe o seu índice lá, né, a ocupação dos leitos, né, da cidade. Então, cada uma delas está tratando dessa forma, entende? Nós tivemos no começo da pandemia, enfim, em alguma fase, algumas prefeituras que entraram na justiça, inclusive, né, não concordando com a decisão do governo do estado, para, enfim, não adotar algo mais restritivo. Mas, todas perderam. Todas perderam. No caso agora de uma decisão radical de uma bandeira vermelha, não haveria alternativa. Não tem alternativa. Não tem jeito. Isso já é uma determinação judicial. Sim. E nem o setor também pretende tomar alguma iniciativa em contrário.
Não, porque nós não nos sentimos capacitados para poder legislar ou falar alguma coisa em relação aos cientistas e aos médicos, né, Agostinho? Sim. É complicado. A gente pode chorar, pode espernear, pode né, fazer demissão, fechar hotel, pode sofrer gritando, mas não podemos, é difícil, né? Se nós tivéssemos um corpo de cientistas para poder rebater contra, mas você não vê nada disso acontecendo, e não será o nosso setor que vai fazer isso. Tá certo. Dr. Ricardo Andrés Roman Júnior, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Vamos aguardar, vamos saber isso em breve. Às 12:50 começa a entrevista coletiva aqui no Palácio dos Bandeirantes. Algo virá, vamos aguardar e depois ver como é que a gente conduz, como é que a gente junta os cacos, né, e tenta pensar numa fase melhor, tá certo? Tá certo, Agostinho. O que nos leva adiante é saber que a vacina está aí. O nosso governador fez um excelente trabalho e junto com o Butantan, dia 25 de janeiro começa a vacinação. Falta pouco. Se Deus quiser, logo, logo isso vai acabar e vamos todos nós aí estarmos falando do pós-pandemia e o novo normal, né? Se Deus quiser. Tomara. Muito obrigado pela atenção. Um bom final de ano para o senhor. Obrigado para vocês também e para os ouvintes também. Bom Natal. Muito obrigado.